Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, que sempre nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, pela rádio, enfim, pelas nossas redes sociais. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente nesta noite. Tenha uma palavra de Deus para a sua vida, para a nossa meditação. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia quebrou-se. E o vaso que ele fazia quebrou-se como barro na mão do oleiro. Então ele tornou a fazer outro vaso, conforme ao que parecia bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderia eu fazer vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que palavra abençoada que nós acabamos de ler. Deus nos chama a atenção nesta hora através do profeta Jeremias, que é o profeta da lamentação, o profeta do choro. Então Deus disse a Jeremias assim: desce e vai à casa do oleiro, que ali farei. Que você entenda o recado que eu quero que você entregue ao meu povo, ao povo de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Então Jeremias desceu à casa do oleiro, ali o oleiro estava trabalhando, fazendo a sua obra. Deus queria falar com Jeremias, entregar o recado que ele queria passar para o povo de Israel. Linguajar fácil. Sempre nós falamos aqui que não precisa, aleluia, não precisa de interpretação da Bíblia, porque ela já vem interpretada, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Aleluia. Então Jeremias desce ali o oleiro fazendo a sua obra, e o vaso que ele estava fazendo se quebrou na mão do oleiro. E Jeremias observando ali o trabalho daquele oleiro. Então Deus chega para Jeremias: ó Jeremias, assim sois vós, como aquele barro, como aquele vaso que quebrou na mão do oleiro. Deus estava mostrando para Jeremias que nós somos como aquele barro estava na mão do oleiro. Porque ele é o oleiro, ele nos molda de acordo com o que nós precisamos. Mas o que Deus quer falar comigo e com você nesta hora, através dessa palavra poderosa? Deus quer falar para mim e para você. Olha, observa bem o conteúdo que Deus passou para Jeremias. O vaso estava sendo feito, estava na mão do oleiro. O oleiro representa Deus. Então, imediatamente que aquele vaso trincou, quebrou, o oleiro preparou e fez novamente ele um outro vaso. Mas o que Deus quer falar comigo e com você nesta hora? Deus quer falar comigo e com você que o vaso, mesmo estando na mão do oleiro, ele quebra. Quantas pessoas estão quebradas, mesmo na mão do oleiro? Tem até uma canção que diz: Senhor, eu quero ser como vaso na mão do oleiro. Não é assim que fala?
quebra minha vida, faça-me de novo. Eu quero ser um vaso. Então Deus ensina para Jeremias que o vaso estava na mão do olheiro e ele se quebrou. Deus fala comigo e com você, quantas pessoas estão quebradas, são vasos quebrados que estão diante do altar. Estão quebrados diante do altar. Eu não sei porquê, mas você talvez possa saber. Talvez eu estou falando para alguém que está trincado diante do altar, mas é vaso. Está no altar, está na casa do oleiro, está na olaria, está na dispensação, como alguns dizem, mas está na olaria. Quantos quebraram e já saíram da olaria? Tem uns que saem fora da olaria mesmo sem estar quebrado, quebra lá fora. Mas Deus aqui chega para Jeremias e diz, e desce lá, vê, o vaso estava na mão do oleiro, e o oleiro trabalhando com ele. Às vezes nós não aguentamos, muitos não aguentam trabalhar de Deus ali, quando Deus começa a nos moldar, e aquele vaso não estava aguentando o trato que Deus estava dando, que o oleiro estava dando, e ele se quebrou na mão do oleiro. Quantas vezes alguém pode dizer assim, isso aqui dentro eu não aceito, eu saio desse ministério, eu deixo de servir a Deus, eu vou servir a Deus assim do meu jeito. Olha que coisa importante. Porque aquele vaso estava sendo trabalhado, ele não estava ainda 100% pronto, porque ele estava sendo moldado, então ele quebrou. Quantas pessoas, vasos que ainda não foram moldados, em pleno processo da moldura, se quebraram e deixaram a olaria. Aí Deus fala com Jeremias, assim sois vós, como esse vaso, como esse barro na mão do oleiro, que eu quebro e faço, eu renovo, eu faço melhor. E a você que se quebrou no altar, meu amigo, meu irmão, minha irmã, a você que está no altar, mas está rachado, está trincado, você sabe que as suas forças, que Deus está te moldando. Não estou falando que você está em pecado, eu estou falando que Deus está te moldando, e quando Deus está moldando é doloroso. Às vezes você se sente rachado, você se sente quebrado, mas saiba que o oleiro está te moldando. Não se desespere, o oleiro está te moldando. Eu sei que está doendo, dói, mas o oleiro está moldando. Porque se está na mão do oleiro, não vai sair imperfeito, só vai sair perfeito. Mas tem que trabalhar. O oleiro tem que trabalhar ali naquele vaso para ele ficar 100% bom. A roda não para de girar e o oleiro está ali. Deu um trinquinho, ele quebra os pedaços e amassa de novo e torna a fazê-lo conforme lhe apraz. Assim é a nossa vida, meu irmão. Nós estamos no altar, na presença de Deus, às vezes quebramos aqui, quebramos ali, mas é Deus que está nos moldando. Às vezes dói a cabeça, às vezes dói o coração, às vezes dói uma coisa aqui, uma coisa ali, e nós sentimos a fadiga, o peso espiritual e ficamos fadigados. Será que Deus nos abandonou? Não. É porque se nós estamos na olaria, na casa do oleiro, não preocupe, o oleiro está trabalhando. E o oleiro, ele trabalha bem, é perfeita a sua obra. Não saia da casa do oleiro. Deixa Deus quebrar e consertar a sua vida. Receba esta palavra.
estamos passando por um processo para ser vaso de honra. Receba em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.